Então, na segunda parte da nossa aula, vocês já devem ter anotado o título da aula, não é? Pula em linha e lá anotem o título do texto que nós lemos. Como os dinos foram descobertos? Olha, separei porque minha linha acabou, mas descobertos é uma palavra só. Então, se tiverem espaço, continuem na frente, tá bom? Bom, lido o texto, então vamos agora conversar sobre algumas questões relacionadas a este texto. Vocês gostaram do texto? Ele trouxe alguma informação que vocês não sabiam ou vocês já sabiam de tudo? Aquelas palavras diferentes, paleontólogos, fósseis, vocês já sabiam? Então, essas palavras são próprias destes textos, né, que tratam de dinossauros, né? Então, agora vamos para as questões. Então, anotem no caderno, bem bonitinho, pulando linha de acordo com o X que a Pro faz aqui. Então, a nossa primeira pergunta: do que o texto trata? Do que o texto que nós lemos, um texto informativo, vocês viram que o texto ele foi objetivo, ele foi direto ao assunto. Ele não ficou floreando, falando de outros assuntos para depois falar como foi a descoberta dos dinossauros, né? Foi direto ao assunto já falando. Então, essa é uma característica do texto informativo, ser objetivo e direto, tá bem? Então, do que o texto trata, do que o texto falou, que nós acabamos de ler, né? Ele falou, o texto trata de dinossauros, apenas dinossauros, ou um assunto específico sobre os dinossauros. Ele não falou como os dinossauros foram descobertos. Ele falou que os dinossauros realmente existiram, né? Então, foi esse o assunto que ele tratou ali. Então, essas respostas são possíveis. Quais, professora? Então, você pode colocar do que o texto trata? Da descoberta dos dinossauros, que os dinossauros realmente existiram. O texto falou, certo? Então, essas são as respostas possíveis sobre o assunto do texto, sobre o que ele tratou. Então, aqui eu vou colocar trata da descoberta dos dinossauros. Certo? Muito bem. Então, agora vamos para a questão 2. Pula em linha depois da resposta. Deixa eu marcar um xizinho aqui. Pula em linha e vamos para a questão 2. Você sabe o nome de outros dinossauros? Esta resposta vocês vão fazer sozinhos, porque lá no início do vídeo eu falei alguns nomes, né, de algumas espécies de dinossauro. Então, essa aqui, ó, eu vou pegar, ó, essa aqui, estão vendo? Essa aqui eu acho que é um dos mais conhecidos deles, né? Que tem os bracinhos curtinhos. Assim, eu acho melhor, né? Assim. Tem os bracinhos curtinhos, né? Então, vocês vão voltar lá no vídeo inicialmente e vocês podem anotar 2 nomes de outras espécies, né? Dos dinossauros, tá bom? Então, essa eu vou deixar para vocês fazerem. Aí vai ter que voltar ao vídeo, anota lá direitinho, registra no caderno
2 nomes ou né, outros 2 já está bom. E por fim, a última pergunta. Você acha que realmente existiram dinossauros? Por quê? Então, depois da leitura do nosso texto, do que nós fomos comentando, que a Pro né, foi comentando e pensando que vocês estivessem aqui junto comigo, os dinossauros, eles existiram? Por tudo aquilo que a gente viu, que o texto nos trouxe de informação. Os dinossauros existiram? Sim. Então, a gente anota sim. Opa. Por quê? Porque eu acho que sim. O que falou lá no texto que comprova que os dinossauros existiram? O que é que os paleontólogos encontraram que comprovam a existência desses animais? Fósseis, ossos, muito bem, é isso mesmo. Então, eles existiram. Por quê? Porque ossos foram achados. Então, essa é a maior prova que nós podemos ter que comprovam, né, a existência desses animais. Então, por causa dos fósseis, que são os restos, né, são os restos dos ossos desses animais, restos das plantas, né, que comprovam, então, que estas criaturas existiram. No caso dos dinossauros, né, o fóssil encontrado é a ossada, né? São os ossos. Também tem as pegadas que nós vimos, até o cocô que comprova, né, que eles encontram e tudo mais. Então, crianças, deixo para vocês a número 2. Voltem o vídeo, vejam lá 2 nomes e anotem, tá? Como curiosidade mesmo, né? E tudo mais aqui que nós fizemos registrado no caderno, tá? O próximo vídeo vai ser a tarefa, tá bom?